Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa. Muito feliz por mais uma live. Hoje é uma live com convidada. Então eu vou esperar minha convidada maravilhosa chegar. E aí, gente, gostaram do meu corte novo de cabelo? Depois me conta. Tô me sentindo tão fashion. Depois vocês me contam o que vocês acharam do corte novo de cabelo de Pérola Isis. Mas meninos e meninas deste canal maravilhoso, enquanto esperamos a live começar, deixa eu me apresentar, né? Porque nem todo mundo que entra na página me conhece. Muito prazer, meu nome é Pérola Isis Bittencourt. Eu sou mentora de reconstrução de autoestima, eu sou palestrante, também somos designer de acessórios, né? Várias funções para ajudar, principalmente mulheres, a trabalhar a autoestima delas, blindar para o sucesso. E nesse domingo maravilhoso, Pérola estará num evento que é o Start 5. Impulsionando resultados. Eu e a minha convidada somos palestrantes deste evento e nós vamos trazer conteúdos maravilhosos. Eu vou chamá-la porque ela já Instagram, estamos convidando. E é isso, minha gente. Eu vou deixar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito legal, mas vou deixar minha convidada apresentar o tema para vocês. Enquanto isso, eu vou clicando no aviãozinho, vou mandar para um monte de gente. Enquanto eu espero ela aceitar o convite desta live. Olá! Olá! Seja bem-vinda! E aí, muito obrigada. Deixa eu me arrumar aqui que eu tô num lugar improvisado e aí eu quero arrumar a luz, quero ficar mais embaixo da luz aqui um pouquinho. Peraí. Vou sair da frente da câmera e pode ir falando. Beleza, quem sabe faz ao vivo, gente. Live é assim. Live tem alguns momentos que nós somos pegas de surpresa. Mas então, nós fomos participar do Start 5, é um evento de palestras maravilhoso para o desenvolvimento humano. E se você quiser fazer parte desse movimento incrível, por um valor super acessível, quando você sair desta live, vai no link da bio. Se você está vendo no meu YouTube, você vai aqui embaixo no box de informações e se inscreve. Nós estamos com um valor promocional por R$ 11, tá? De graça. A gente tem bônus incríveis que a gente vai dar para quem se comprometer com o nosso evento, porque a gente quer ajudar na sua transformação e nos seus resultados. E aí, Ale, conseguiu? Aí, mais ou menos, tá? Eu tô mudando de lugar aqui, mas não vai ficar muito bom, mas tá. É o que temos pro momento. Maravilha, mas se apresenta então. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui pra galera. Vai Deixa eu dar meu mandando. Vou mandar um aviãozinho aqui pro povo. Aqui. Então, muito feliz em estar aqui contigo, né, Pérola? Gratidão por esse convite de participar dessa live esquenta aí do nosso evento, que tá bombando, vai ser lindo. Eu não sei se tá bom para ti o som ou se tu quer que eu pegue um fone. Não, tá bom, tá bom. Por enquanto tá ótimo para mim. Perfeito. A minha luz que eu não tô gostando, mas é que eu tô num lugar que não tô conseguindo arrumar aqui. Às vezes acontece. Segue o fluxo. Tá, agora mais ou menos, né? Agora ficou mais ou menos, dá para o pessoal me ver, mais ou menos. É o que temos. Então, eu quero te agradecer, né, por esse convite, por estar aqui hoje nessa live de esquenta do nosso evento Start 5, Impulsionando Resultados, que vai acontecer no próximo domingo. Temos aí muitas novidades para trazer para o pessoal, né? Muitas coisas boas preparadas, muitos dias, muitas palestrantes. Ale, só um momentinho, desculpa, o áudio está cortando um pouco, talvez seja melhor pegar o fone. Tem horas que a sua voz some um pouquinho. A sua então voz tem hora que está sumindo. Você me ouve bem? Então, eu ouço bem. Vou pegar o fone, então, peraí. Bom, enquanto a Ale pega o fone, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou amar ter aqui a visão de vocês, a dúvida de vocês, que a gente já tira. Mas, como a Ali estava comentando, nosso evento está incrível.
E, gente, é uma palestra, sabe que eu amo palestrar, né? E vai ser incrível ter vocês lá conosco. Até o momento, confirmado, nós temos 7 palestrantes, mas eu fiquei sabendo que, né, podemos ter surpresas aí, então não perde. Não perde esse evento que vai ser lindo demais, vai ser lindo demais. A gente está se preparando, ontem a gente teve uma reunião super gostosa para a gente se alinhar, porque a gente vai trazer para vocês. Pérola, eu tô sem Oi. o meu fone aqui onde eu estou. Vê se vai continuar cortando. Por enquanto deu tudo bem, porque começou bem, daí começou a cortar, mas se cortar eu aviso. Tá, e aí eu tento arranjar um fone emprestado com a vizinha de cima. É que não deu tempo de eu chegar em casa para fazer a live hoje. Então eu tô exatamente no improviso. Você tá onde? Eu tô num espaço onde eu trabalho, eu ajudo, né? A gente tem um evento no sábado, que é de um programa que eu tenho, que eu faço, né? Eu tenho um programa, para quem não me conhece, eu sou a Lefraga, né? Eu sou mentora emocional, trabalho com desenvolvimento humano e tenho um programa, né, online, que se chama Programa Vida Mais Feliz, onde a gente apresenta artistas da nossa cidade. E nesse mês, o nosso programa está fazendo 4 anos de existência. Então, agora, no sábado, a gente tem um evento em comemoração, onde vamos ter a apresentação de vários artistas, né? Então, eu estava aqui porque a gente tem que organizar roteiro de evento, quem vai ser primeiro, quem vai ser depois, essas coisas todas, né? E aí não deu tempo de eu chegar em casa para a live. Acabei tendo que fazer daqui mesmo, mas tá tudo certo, tá tudo bem. E a gente vai improvisando aqui. Total, o importante é a gente fazer, né? Eu falo, quem sabe faz ao vivo, porque o povo não sabe o que acontece quando a gente abre uma câmera. Tudo acontece quando a gente abre uma câmera. Vocês não têm ideia. Tudo. Hoje era um dia que eu tava com medo de não dar para fazer live, porque tá chovendo horrores aqui em São Paulo. Mas tá caindo o mundo. Já tem mais de 1 hora que não para de chover. A internet já ficou instável umas 2, 3 vezes nesse percurso. Eu falei, é só o que me falta. Não consegui abrir a live. Eu tava com medo de não conseguir abrir a live hoje, sendo muito sincera, porque caiu. Eu tava em transmissão, tava fazendo uma transmissão. Caiu 2 vezes durante a transmissão na minha internet. 2 vezes. Nossa! E eu falei, meu Deus. Mas enfim, acontece. Mas vamos embora. Fala do tema que você decidiu trazer para hoje, porque hoje eu pedi para você escolher. Fala aí do Vamos. tema. Pois é, a Pérola me fez um convite e disse assim: que tema, Lê? E aí, como né, o meu tema do nosso evento vai falar sobre dinheiro, sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Como que é essa nossa relação? Por que que a gente não prospera, né? Por que que muitas pessoas têm dificuldade em prosperar, em ter resultado, né? Eu trabalho muito com empreendedoras, o meu foco, né? As minhas mentoradas, a maioria são empreendedoras, e eu vejo que esse é um desafio muito grande das empreendedoras. Então, por isso que eu vou falar do tema no domingo. E aí, eu pensando aqui contigo, né, da gente no nosso tema, me veio essa questão da prosperidade versus a produtividade. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente sempre foi criado, a gente sempre pensa, a gente vive numa sociedade que nos ensinou que para a gente prosperar, a gente precisa ser muito produtivo, né? Precisa assim, se matar trabalhando para prosperar. Só que vamos começar do começo. Primeiro, o que é a prosperidade, né? A prosperidade, ela significa abundância, ela significa felicidade, ela significa benefício, coisa boa em todos os sentidos da nossa vida. E não apenas na questão financeira. Então, quando a gente pensar em prosperidade na vida, é pensar em todos os nossos pilares, né? Quais são os pilares da nossa vida e quanto eu me sinto próspero nesse pilar, né? O quanto eu tô feliz nesse meu pilar, o quanto eu tô feliz no trabalho, o quanto eu tô feliz nas minhas relações pessoais, o quanto eu tô feliz comigo mesma, o quanto eu tô feliz em todos os nossos pilares. Então, isso é prosperidade. Se a gente for trazer, né? Isso, no geral, é prosperidade. Como o nosso foco
do evento é a questão do dinheiro, lá sim a gente vai focar no dinheiro. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas se para mim prosperar financeiramente, né? Prosperar financeiramente, eu não tenho. Tu disse que a gente foi ensinado que precisa produzir muito, e isso e aquilo, que precisa de produtividade, que precisa trabalhar que nem louca. A gente foi ensinado nisso. Desde sempre nos disseram que tu precisava seguir, né, uma carreira X, Y, Z, que quiseram que tu fizesse, e muitas vezes tu tá infeliz naquela carreira e não sabe por quê. É porque tu tá vivendo a vida dos outros e não tá vivendo a tua vida, né? Tu tá vivendo aquilo que os outros quiseram que tu decidisse, que tu fizesse, né? E às vezes a gente não se dá conta que tá vivendo a vida que os outros criaram para nós. E isso, quando a gente começa a descobrir, né, é que vai caindo a ficha. Dói, né? A gente tá falando uma outra live que vocês estavam falando aqui, né? Que dói as descobertas que a gente começa a fazer, né? Quando a gente entra para esse processo de autoconhecimento, só que também é libertador. Porque aí a gente entende, pô, porque eu tenho tudo. Quantas pessoas às vezes dizem assim, eu tenho tudo e não tô feliz? Por quê? Será que essa vida que tu tá vivendo é a vida que tu escolheu ou é a vida que escolheram para ti? Esse é o meu tema. Pois é. E aí, eu nem sei qual é o teu. Fala. Não, eu tô falando desse é o meu tema que eu achei muito legal, porque a live de hoje, ela se linka muito com o discurso que eu trago aqui, porque eu também trago muito isso, da questão da frustração ser muito ligada a você estar vivendo a vida de uma outra pessoa. E a minha palestra é justamente sobre autoestima, a chave do sucesso. Se você está empreendendo na sua vida. Essa é o tema da que eu vou trazer. Porque as pessoas não entendem o que é sucesso. E é isso que eu vou explicar lá. O que significa sucesso? Assim como as pessoas não entendem o que significa prosperidade. As pessoas não entendem o que esses conceitos significam de forma prática. Ou melhor dizendo, elas entendem uma fração e elas estendem essa fração para tudo que existe na vida. E não é assim que funciona. Então eu vou levar um pouco sobre isso. Você fala, eu não entendi o que você quis dizer. Vai, porque eu vou explicar um pouquinho sobre isso no domingo. Então, se você é das pessoas que está um pouco perdido nesse assunto, falarei sobre isso no domingo, não perde. Agora eu vou ter. E é por isso que a gente traz, que eu vejo assim, né, que é tão importante a gente fazer esses esquenta também, né, Pérola? Porque as pessoas começam a ter uma visão aos poucos daqueles temas que a gente vai trazer, né? É um aprofundamento. A gente aqui tá dando uma pincelada, um geral daquilo tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos, nos nossos cursos, nos nossos eventos. Só que no dia da palestra a gente vai aprofundar em um tema. Então, a galera que está assistindo aí os Esquenta já vai chegar bem mais preparado no nosso evento no domingo, né? Com a consciência já preparada. Pô, eu vim aqui aberto a isso, né? Não vai chegar ali do nada, cair de paraquedas e nem sei se vou gostar disso aqui. Não, a gente tá aqui proporcionando todas as palestrantes aí fazendo evento, fazendo live de esquenta, proporcionando essa já expansão da consciência nesse sentido do que vai rolar nesse evento, né? Então, acho que isso é muito, muito importante. E a questão que eu quero falar também da questão da produtividade, o que acontece? Por que, né, que a prosperidade versus produtividade? Porque nós mulheres, principalmente, e aí eu vou falar de carteirinha para mulheres nesse sentido, porque a maioria das mulheres, das pessoas, né, que eu atendo são mulheres, as minhas mentoradas são mulheres, e a maioria empreendedoras, e eu vejo que elas têm muita dificuldade nessa questão da produtividade. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro e eu não dou conta. E elas adoecem. Só que nós fomos também criadas, doutrinadas, domesticadas, né, a viver uma produtividade que não é a nossa realidade, né? Essa produtividade que nos ensinaram
de ter uma agenda, de botar horário e de quanto mais a gente fizer coisas, mais produtivos nós estamos sendo e mais a gente vai ter retorno, não serve para nós mulheres. Ela foi criada por homens que são lineares, que produzem de dia para descansar de noite. Nós, mulheres, temos 4 fases no mês. E a gente não é linear e a gente não consegue produzir sempre da mesma forma. Então, é muito interessante e muito urgente que as mulheres comecem a ter esse olhar sobre o que é a produtividade, como a mulher consegue ser produtiva. Ela não vai conseguir ser produtiva pensando que ela tem que coisas. Tenho que isso, tenho que aquilo. Não, a gente não tem que nada. Primeiro de tudo, né? Eu gosto de falar, não, a gente não tem que nada. E segundo, que a gente precisa começar a olhar para esse momento em que a fase do meu ciclo está pedindo que eu fique mais quieta, mais introspectiva, mais reflexiva. Daqui a pouco a fase do meu ciclo está pedindo que eu comece a planejar coisas. Aí daqui a pouco a minha fase está produtiva, está começando a botar a mão na massa. E daí daqui a pouco ela explode. Agora é a hora de fazer acontecer. Só que tudo isso acontece para a mulher em um mês. Todos os meses. E a gente quer ser produtivas igual aos homens. Não sei se faz sentido isso daí, Pérola. Faz sentido? Eu tô fascinada. Eu mutei o meu microfone porque acontece o seguinte, aqui passa muito avião. Daí eu falei, não, vou mutar, porque eu falei, se der algum problema no microfone dela, tipo, o avião não atrapalha. Eu tô fascinada. Por quê? Porque, tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com produtividade. Eu tenho mesmo, assim, essa questão. Eu tenho essa cobrança. Eu tava até falando antes, assim, abrindo muito da minha vida neste momento. Antes dessa área, eu falei, eu tô numa chamada. Daí eu tava falando nessa chamada justamente sobre essa questão que eu falei, gente, eu tô com uma dificuldade absurda de criar uma rotina produtiva. Eu tava falando, tipo, eu preciso de ajuda, porque sabe quando eu tô naquele momento que você tá com um monte de coisa pra fazer e você trava, que você fala, gente, o que eu faço primeiro, por onde eu começo? Daí eu tô naquele momento, eu tô surtada. Daí eu falei, minha nossa. Daí a gente chega uma live, daí uma pessoa vira e fala, então, nós temos 4 ciclos, você sabe disso? E você fala, cara, isso faz sentido. Eu parei para pensar, porque eu, por exemplo, em época que, quando eu tenho um ciclo menstrual mesmo, naquele momento, tem mês que é um caos. Chega naquela semana, não adianta eu querer fazer uma produtividade louca, porque eu quero morrer. Aquela coisa, tipo, aquele momento que você tá numa guerra hormonal tão grande ali, que tem momentos que é muito complicado na semana eu ser produtiva. Ou próximo, porque assim, eu falo, tipo, o pessoal fala de tensão para menstrual. Eu não tenho tensão para menstrual. Quando eu tenho tensão, é durante a menstruação, que é uma loucura. Eu não tenho antes. Meu negócio é durante. Durante, aí a vida fica complicada, eu quero comer a casa e N coisas acontecem. Mas faz muito sentido o que você está falando. Muito, muito. O que acontece? Cada mulher tem a sua forma de viver esses ciclos. E isso que é o fascinante da produtividade cíclica, né? Que eu gosto de chamar produtividade cíclica, porque nós somos cíclicas. E então, que nem tu diz assim, no meu período menstrual é que eu tô, né, comendo tudo, subindo pelas paredes, sei lá. Eu preciso, gente, no meu período menstrual, primeiro e segundo dias, se de preferência não fazer nada. Entendo. Eu fico imprestável, digamos assim. Sabe? Aquele momento que eu fico, eu quero só me recolher. Também. Então, como é que eu vou marcar live? Como é que eu vou marcar um lançamento? Como é que eu vou marcar, né, a empreendedora lá que precisa mostrar um projeto novo para alguém? Como que ela vai fazer isso no período se ela sabe que ela vai estar menstruada? Só que a maioria das mulheres nem sabe. Não cuida isso. Então, qual
Putz, grila, caiu uma ficha. Exatamente, eu tô vivendo uma produtividade que não é a produtividade feminina, que é a produtividade que todo mundo nos ensinou, e que a gente não consegue viver essa produtividade, ela não faz sentido para nós mulheres. Como que a gente faz para começar a olhar para tudo isso? É se observando. Não tem outro jeito. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se olhar. A gente precisa se perguntar: como eu tô hoje? Primeiro dia da minha menstruação. Como eu estou hoje? E aí a gente tem, né, várias formas. Eu uso, por exemplo, a mandala, né? A mandala lunar, para acompanhar o meu ciclo. E tem várias formas. Dá para anotar num caderninho, né? Tu pensa, bom, eu quero estudar, né? Como que eu tô emocionalmente, como que eu tô em sentido de apetite, eu quero saber como que eu tô na questão sexual, nesse ciclo. Então, tem várias coisas ali, como que tá o meu sono nesse período, que a gente vai observar, começar a observar, para depois eu poder pensar numa produtividade que faça sentido para cada momento do meu mês. Eu me arrepio falando disso porque eu amo falar disso. Faz muito sentido. Eu tô aqui fascinada porque eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com uma amiga minha anos atrás, na faculdade, que a gente estava falando justamente sobre como cada uma lida com o ciclo, né? E ela estava falando que na semana dela, tipo, por exemplo, ela ficava imprestável. Ela falou, não funciona, eu fico lenta, mas na semana seguinte é todo vapor, tudo funciona. E só que assim, tem mulher que é diferente. Então, cada uma lida de forma diferente. Eu estava pensando nisso porque ninguém nunca me parou para pensar. Falou, tipo, já parou para pensar que a tua produtividade, o teu ciclo menstrual tem uma relação muito direta? Eu nunca tinha parado para pensar conscientemente sobre isso. A gente pensa assim, às vezes, que a gente às vezes tem essas conversas de comparar como é que você tá. Ah, não tô bem, aí entendo. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso no sentido de produtividade, porque eu também, nas minhas semanas, eu não fico bem para produzir, somente nos 2 primeiros dias, porque eu fico muito mal e dependendo do mês eu tenho cólicas fortíssimas. E aquelas que te derrubam mesmo. Então, agora eu melhorei e tal, mas eu tinha muito isso de ter que ficar na cama, porque você tem que temperatura do corpo cai, enfim, é aquela coisa louca, sabe? Nem toda mulher sabe disso. Se você é uma dessas sortudas que não sabe, eu fico muito feliz por você. Continua assim, leve isso para sua família, porque ninguém merece levar cólica para as outras gerações. Continue assim. Só que assim, né, ô Pérola, essa coisa da cólica, o que que acontece? A cólica, ela não é uma coisa normal da mulher. Sem, né? Tipo assim, não é normal. Pô, eu tenho sempre cólica. Tem um recado aí do teu corpo. O que que é? O que será que o meu corpo tá querendo me dizer? Será que eu tô tirando um tempo para mim? Será que eu tô me cuidando? Será que eu tô me cuidando nesse período? Será que, pô, se eu sei que quando eu vou ficar menstruada, eu fico muito mal, no pré-menstrual, eu já começo conscientemente a me preparar para aquele momento. Vai chegar o meu ciclo, eu vou precisar descansar um pouco mais, então eu vou colocar menos coisas na minha agenda, eu vou querer dormir até um pouco mais tarde, então, né, eu vou tentar fazer com que aquele período eu já vou me preparar para esse momento. E aí talvez o teu corpo não vai gritar. Né? Então a gente precisa começar a se olhar e se auto-observar o que é toda essa coisa do ciclo, né? Às vezes as pessoas ficam pra mim, porque tu toda hora tá botando. Como é que é? Fica botando foto da lua cheia. Toda lua cheia. Sim, porque a lua cheia, ela é a lua onde a gente tá mais para frente, a gente está mais, né, extrovertido, a gente está mais querendo botar os projetos para rua. Esse é o momento, a gente falando em lua externa, né, agora, não no nosso ciclo em si, mas por quê? Porque o nosso ciclo, ele também é um ciclo lunar, né? Ele é um ciclo lunar, a gente não vai dar para aprofundar isso aqui, porque não é muito. Tenho curiosidade de estudar sobre isso. Né? O nosso ciclo, ele é um ciclo que é lunar, porém, hoje, tá?
Hoje eu tô, digamos assim, no meu pré-menstrual. Então, eu estou na lua minguante. A lua minguante é aquela lua que já pede, né, um recolhimento, que pede que a gente analise como foi o nosso ciclo anterior, que pergunta, será que eu consegui fazer aquilo que eu queria dos meus projetos nesse meu ciclo? Como que foi? O que eu consegui fazer? O que eu não consegui? O que deu certo? O que não deu certo? Esse é o momento do pré-menstrual. E é o momento da gente se preparar para o período menstrual, que é aquele momento que a gente precisa de recolhimento, que é o momento que a gente precisa de mais descanso, que é o momento que a gente está mais intuitiva. Quando a gente tá. Por que a gente fica mais cansada? Por que a gente fica se sentindo mais mal? Porque é pra gente prestar atenção na nossa intuição. O que a nossa intuição está dizendo? Que projeto eu quero botar no mundo? Que planos eu quero para o próximo ciclo? Essa é a hora de fazer de escrever essas coisas. Então é a hora da gente escrever mais, da gente estar mais introspectiva mesmo, olhando para aquilo que está fazendo sentido para a gente. Né? Porque na lua anterior, no meu período anterior, eu já decidi o que serviu, o que não serviu, o que eu vou deixar para trás no próximo ciclo. Então agora eu planejo, bom, isso aqui vai ficar para trás, isso aqui eu vou ampliar, eu posso fazer tal coisa em tal período, na outra semana, porque daí eu vou estar na crescente, eu já vou estar mais vibrante, eu já vou estar conseguindo me relacionar melhor com pessoas. Porque como é que eu vou marcar de participar de um evento lotado? Acontece de a gente precisar fazer isso, né? Acontece. Mas aí tu vai te cuidar antes. Tu vai descansar bem mais antes, tu vai tomar um chazinho, algo que te deixe mais tranquila. Tu vai te cuidar, tu vai tomar um banho de presença, né? E mentalizando tudo aquilo que é coisa boa que tu quer naquele teu banho, botando tudo que é óleo perfumado que tu deseja, sabe? Intuindo mesmo coisas que vão te fazer bem para esse momento. Então, essa questão do ciclo, tanto a gente pode observar o nosso ciclo interno, quanto a gente pode observar o ciclo da Lua. Só que às vezes a gente nem sabe em que fase a Lua tá. E aí eu tô sempre postando foto da Lua, né? Quando ela começa a crescer, eu já tô com foto. Nossa, ela já tá crescente. Nossa, agora ela tá cheia. E aí a galera assim, o que tem a ver? Porque eu observo a Lua, sei quando que a Lua tá. Né? Posso fazer uma observação rapidinho? Claro. Se você é daquela pessoa que entrou nessa live e fala do que raios elas estão falando, deixa eu dar um contexto básico, porque eu também não sou especialista nisso, por isso que eu estou fascinada. A Lua, gente, ela é uma figura feminina, tá? Ela sempre foi comparada às mulheres desde o começo da história, porque assim como nós mulheres temos uma fase que são ciclos menstruais, a Lua também tem. E durante a observação, no passar da história, se reparou que o ciclo menstrual é muito semelhante ao ciclo lunar. E a Lua não é só uma coisa bonita que está no céu brilhando e você fala, minha nossa, tem estrelas, ela brilha, uau, palmas. Não. Se você é uma pessoa que acha que ela é só linda, uma figura, não. A Lua, ela tem um fator muito importante na vida humana. Você pode falar, não, isso é astrologia, isso é besteira. Não, isso é científico, isso é provado. A Lua, ela influencia nas marés. Ela influencia também em alguns comportamentos nossos, porque a vida funciona, é o nosso satélite. Não sei se vocês sabem, ela é um satélite natural da Terra. Então, ela influencia a gente através dos ciclos, tanto é que lua cheia, maré alta, sabe essas coisas? Isso não é coincidência do destino, isso são as influências que a lua traz. Então, por isso que teve muito, até que no ano novo o pessoal estava desesperado, quem acredita nisso. É lua minguante, como é que a gente faz agora com os nossos sonhos? O povo desesperado, que não, 2022 vai ser um inferno. Por quê? Porque não entendeu que não é aí que a banda toca. É só tipo, então, vamos ser reflexivos agora? Vamos parar para pensar no que não deu certo, descartar e seguir em frente? É nesse sentido, gente, a Lua como uma figura feminina. Então, o que ela está propondo para a gente aqui é para
pensar se você está analisando o que acontece com você durante o mês. Se durante esse seu pré-ciclo e o seu pós-ciclo e o teu ciclo mesmo, como é que você se comporta, porque isso é um padrão que vai se repetir. E que isso tem a ver também com as fases lunares. Então, da mesma forma, se você entender a lógica da lua, que, vamos dizer assim, a lua cheia seria o teu melhor momento, a lua minguante, que é o que ela falou que é o teu ciclo, é o seu momento de você ficar com você para você analisar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar. Então, de uma forma bem simples, assim, porque eu também não entendo, mas eu sou fascinada por esse tipo de assunto, é isso. Porque, na verdade, antigamente, a menstruação ela era tratada em alguns povos como algo sagrado. Não algo vergonhoso, porque era o momento da mulher entrar em reclusão, era o momento de limpeza, né? Era o momento que as mulheres menstruadas recolhiam e elas passavam por aquele momento que era um momento de limpeza. Tanto é que os homens ficavam naquela coisa, o que elas estão fazendo e tal, porque era um momento sagrado. Só que, né, durante a história, nós perdemos essa conexão da naturalidade da menstruação e ela virou um demônio. Em vez de ela virar, ok, é uma coisa natural, como é que eu lido com isso? Ela virou, então, como é que eu paro isso agora? De uma forma bem simples, é isso. É isso, e é aquela questão assim que, Pérola, de tudo nós somos natureza. Né? Aí quando tu traz essa reflexão toda, que é, né, nossa ancestralidade toda reverenciava demais a natureza. E isso foi mesmo se perdendo ao longo de todo esse tempo. Só que nós somos natureza. Nós estamos, né, junto com ela e nós somos ela, né? Todos somos um e um somos todos e a gente é a natureza também. Então a gente precisa olhar para esses ciclos da natureza, né? Fases da lua, os próprios, né, as próprias estações do ano, como que eu me sinto em cada estação. Eu também posso cuidar da minha produtividade relacionando a essas questões. Porque, com certeza, no período que eu estou mais produtiva, se eu tiver, sabe? Se eu tiver esse cuidado de, no período que me pede reclusão, eu conseguir descansar mais, eu conseguir intuir mais, eu conseguir, né, no anterior, descartar o que não serviu no ciclo anterior, o que eu vou levar para o próximo, aí no próximo que eu já tô mais, eu vou conectar com pessoas para fazer dar certo, e aí no próximo eu vou botar em ação. Se a gente conseguir se observar e se conhecer a esse ponto de se entender como eu sou, como eu me sinto em cada ciclo, em cada fase do meu ciclo, como eu me sinto em cada fase da lua, como eu me sinto nas estações do ano, e tu se planejar olhando para isso. Como que vai ser a tua produtividade? Vai ou não vai prosperar? Magia. Eu tô refletindo muitas conversas aqui. A gente tá falando, eu tô lembrando de muitas conversas. Muitos bate-papos sobre como eu sou em cada época do ano. Você não sei, cada um lida com uma forma durante a época do ano. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles têm, vamos dizer, depressão sazonal, né? Então tá, tipo, por exemplo, frio, a pessoa fica, mas ela já sabe que no frio é um terror para ela. Então, eu, por exemplo, eu não tenho esse problema, mas eu quero dormir. Eu sou daquela que eu acho que, assim, se eu fosse um animal, eu gostaria de ser um urso. Que é aquela coisa, inverno, tchau, gente, estou indo hibernar, entendeu? É a minha verdade, mas é uma discussão muito interessante, porque isso é uma coisa que eu trago muito aqui, porque eu estou numa fase desde o final do ano passado, que é a fase do respeitar os limites, que eu tenho trazido muito aqui, trazendo justamente o arquétipo da borboleta para isso, né? Trazendo e falando de você respeitar os seus ciclos, respeitar a transformação, que a borboleta é um arquétipo maravilhoso, e assim como a lua, para falar sobre isso. São dois arquétipos que eu acho incríveis para falar sobre respeitar ciclos. E eu estava reparando que eu estava me forçando demais, sabe? Esse papo tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo. Gente, se vocês não estão entendendo a magia do que está acontecendo aqui, essa live vai ficar salva, se o Instagram permitir, assista isso de novo. Porque o que está se dando aqui é uma questão... Você quer entender como você pode ter uma vida equilibrada? É aprender o que ela está falando aqui. Que a questão é autoconhecimento, é óbvio, mas é você analisar.
Como é que você reage em cada ciclo? Porque isso vai se repetir. Por exemplo, se você tem uma depressão sazonal, que ela falou que ela tem, adianta você fazer um inverno totalmente cheio de 20 mil coisas para você realizar? Não estou falando para você não colocar nada ali, mas tipo, adianta você fazer do teu mês, tipo, evento de segunda a segunda? Você não dá conta. É isso que a gente tem, que ela está propondo aqui hoje, você entender que a sua prosperidade, a sua produtividade está ligado a quem você é e o que você faz, entende? Só que isso também está ligado a como você reage em cada ciclo natural, seja da tua menstruação, seja os ciclos da natureza, porque infelizmente nós perdemos o contato com a natureza. Isso é um fato, assim, a gente não para analisar isso. E quando algumas pessoas falam isso, as pessoas falam, isso é besteira, isso e não é, nós somos parte da natureza, gostamos disso ou não, o ser humano gostando disso ou não, nós fazemos parte. Não adianta fingir que não é. É negar a nossa própria essência. Então, a gente é influenciado pela lua, a gente é influenciado pelas estações do ano, só que a gente é influenciado cada um na sua medida, não é tudo igual. E aí que gera o problema, porque você quer pegar um livro, você quer achar a resposta, e você não vai achar porque você é o seu próprio livro. Exatamente. E uma coisa que é muito importante de falar é que assim, não é que a produtividade que a gente conhece, que a gente vive a vida toda tentando, né, dar conta dela, não funciona. Ela funciona, gente. E funciona para muita gente, né? A gente precisa respeitar isso e dar resultado. Só que muitas mulheres, principalmente, morrem no processo. Desistem no meio do caminho daí. A gente começa muito empolgada, sim, é isso. Pô, preciso acordar todo dia às 5 horas da manhã para ser produtivo. Opa, vou lá. Cara, eu fiz um desafio desses e fiquei doente. Né? Eu fiz um desafio desses e fiquei doente. Então, só que eu não sabia nada disso naquela época que eu fiz aquele desafio. Eu estava buscando ser produtiva com isso que a maioria das pessoas ensinam. Né? Que precisa acordar às 5 horas da manhã, precisa tomar banho gelado. Como é que eu vou acordar às 5 horas da manhã e tomar um banho gelado no inverno aqui no Rio Grande do Sul? Não tem como, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou mais produtiva à noite, eu já me conheço. Eu funciono melhor, eu tenho mais ideias, eu consigo me concentrar melhor. Então, eu trabalho geralmente até mais tarde, eu produzo geralmente até mais tarde. Como que eu vou acordar às 5 da manhã? Não combina. Serve para muitas pessoas, funciona para muitas pessoas, sim, funciona e não está errado. É um modo, é outro modo de produtividade. Que depois que eu fui estudar a questão da ciclicidade, da minha ciclicidade, né? Porque eu não estudo isso, eu passo para as minhas mentoradas, né? Basicamente, mas tipo, não estudo isso tão a profundo, né? Eu sei usar para mim e ensino e passo para as gurias que vêm nos meus atendimentos, né? Mas depois que eu comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar isso no meu dia a dia, é que eu fui entender o que funciona para mim e aí eu fui vendo que para muitas mulheres essa produtividade que a gente vê aí de que quanto mais coisas tu colocar na tua agenda e tu conseguir fazer no dia, tu tá sendo mais produtivo, as mulheres se frustram, acabam se frustrando porque eu botei um monte de coisa na minha agenda, agora não consegui fazer, eu não sirvo para nada, eu não consigo mesmo, sabe? Eu sou uma irresponsável, sabe? E aí as mulheres se frustram, se culpam. Não, e o que é mais engraçado, eu não sei se com as outras mulheres é assim, é que eu faço muita coisa, às vezes eu não faço o que está naquela lista, porque é tanta coisa para fazer que você resolve 20 mil coisas que não estão naquela lista. Daí quando você chega na lista, você resolve, umas 2, umas 3, e você fica super culpado. Você fala, meu Deus, como eu sou horrível, eu só cumpri 10 itens, eu cumpri 3, e às vezes eu esqueço do sei lá quantas coisas eu cumpri que não estavam naquela lista. Exato. Gente, é muito louco isso. É muito louco. Só que aí a gente não tá se respeitando, né? Quando a gente tá fazendo isso, a gente não tá se respeitando, a gente não tá respeitando o nosso momento. O que o meu momento tá pedindo? O que esse período do meu ciclo tá pedindo?
E aí, por isso que a gente fica, às vezes, doente, porque às vezes tu tá num período que tá pedindo reclusão, que tá pedindo introspecção, e tu tá querendo produzir que nem louca. Tu vai ficar mal, tu vai ficar doente, teu corpo vai gritar. Então, a gente precisa começar a observar, se observar, né? Eu digo muito assim, que é coisa do auto-amor, né, Pérola? É a gente se amar, é a gente se olhar com amor, é a gente se olhar com carinho, é a gente se dar de presente esse autocuidado, sabe? Porque a gente merece. Se tu não Total. colocar, se tu não colocar todas essas coisas, essas 1000 coisas na lista, e se tu colocar 3 coisas que são prioridades, isso eu não posso não fazer, tá? Digamos de tarefas. E tu colocar outras 3 coisas que são inegociáveis. E aí, o que que são esses inegociáveis? Esses inegociáveis são aquilo que é inegociável para ti. É o que que naquele dia eu tenho que fazer para mim. Na minha, né? Para mim, pessoal, inegociável para mim. Eu costumo dizer que tirar um tempo para mim todo dia é o meu inegociável, né? Que é observar a natureza, é observar a lua, o pôr do sol, é botar o pé na grama, é respirar, né? Esse é um inegociável pessoal. Um inegociável para tua família. Qual que é o momento do teu dia o que que tu vai fazer de negociável com a tua família? É ligar para alguém que faz tempo que tu não fala, é tirar um tempo para brincar com os filhos, é tirar, né, sei lá, tantos minutos para conversar com o companheiro. É o inegociável do teu dia. E um inegociável em relação aos teus projetos. Né? E aí, o que que pode ser? Eu vou estudar meia hora, eu vou ler um livro X. Então, pensa, se a gente colocar 3 das tarefas, né, que são as coisas aí que a gente tem que fazer, né, todos os dias, que a gente tá ali andando, né, numa linha que a gente precisa produzir coisas, senão também a gente precisa dar passos na direção daquilo que a gente quer. Então tá, eu vou colocar 3 tarefas no meu dia que eu preciso fazer, que são prioridades, que se eu não fizer, eu não vou estar dando passo na direção do meu objetivo. Mas eu também vou colocar 3 inegociáveis. Porque esses inegociáveis pode ser algo de 5 minutos, pode ser um banho de presença. Eu tenho, né, uma vez por semana, o inegociável banho de presença. Então, é tu começar a te cuidar. Porque quando tu começa a fazer por ti, quando tu começa a ter esse olhar por ti e tá te observando em relação ao teu ciclo, e tu começar a fazer essa produtividade, essa agenda, te respeitando, te olhando e pensando assim que tu tá fazendo o que é possível, o que é bom para ti, a prosperidade flui. Enquanto tu tá fazendo o da obrigação, enquanto tu tá ficando doente por não estar conseguindo fazer, tu tá vibrando numa frequência que não te atrai prosperidade. Então, a dica, né, principal, o olhar principal que eu gostaria de deixar hoje aqui, a mensagem principal é: olhe-se com amor. É se olhar com amor, é ter esse tempo para ti todos os dias. O meu inegociável do meu dia vai ser escrever sobre como eu tô me sentindo nesse dia do meu ciclo. Tô na fase tal e quero escrever como que eu me senti. Isso pode ser um inegociável. Em poucos meses, em poucos ciclos, tu vai notar a diferença na tua vida. Fascinada com essa live. Incrível, live maravilhosa. Tudo que eu precisava ouvir hoje. Foi feito para mim. Fico feliz que vocês compartilharam o presente que eu recebi. Espero que tenham gostado também, porque eu precisava ouvir isso muito, 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 muito. Realmente foi para mim essa live. Eu não sabia, mas essa live foi para mim. Incrível, incrível. Sensacional, conteúdo maravilhoso. Assim, a gente tem que marcar outras lives. Você está mais convidada a voltar a essa página para nós.
sobre a questão, porque eu tenho muito isso também de a gente ligar o autocuidado, o autoconhecimento à vida dos sonhos. Isso é um pouco do que eu vou trazer justamente na minha palestra, porque não tem como. Isso é uma coisa que as pessoas não ensinam a gente, sabe? Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não aprendeu no nosso seio familiar. A gente teve que sair fora e não tá dando certo na minha vida. Então, como é que eu vou fazer dar certo? E não foi em um só lugar que a gente achou a resposta. Isso é uma coisa importante a gente trazer isso aqui, porque quando a gente fala, eu sei que dá essa sensação para algumas pessoas. Ai, é muito fácil, você sempre soube isso, você nasceu numa família que te ensinou isso. Não. O que a gente traz aqui é fruto de muita vivência, de muito quebrando a cara e também de muito estudo. A gente não tá falando coisa de alegre para vocês, de tipo, um dia eu acordei e eu recebi uma luz e... Não. Às vezes a gente recebe mensagem, não é isso que eu tô falando. A gente tem intuição, não vamos ser hipócritas aqui também. Mas é fruto de vivência, gente, de batendo a cabeça na parede, de aprendendo, de melhorando e de estudando muito. Muito, sabe? E é aquela coisa, dividindo com pessoas que estejam dispostas a mudar isso. Porque é uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa hoje, acho que foi um dia bem legal, porque tudo que a gente está falando aqui tem relação com a minha conversa que eu tive antes de estar aqui. Ele estava falando sobre ajudar pessoas, né? A gente não pode ajudar todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a ser ajudado. E isso também, às vezes, é um problema nas nossas agendas. Porque mulher, somente quem tem um instinto maternal, tem a questão de querer salvar o mundo. Daí você sabe que fulano não tá bem, e você, em vez de cuidar do que você precisa cuidar, você fica, mas fulano tá tão necessitado de ajuda. Daí você para a tua agenda e vai cuidar do fulano. Só que, muitas vezes, o fulano não quer ser ajudado. Ele não pediu a tua ajuda, não pediu a tua opinião. E você está gastando a tua energia e o teu tempo, onde você poderia estar fazendo as coisas que você tem que fazer para você, para fazer para outra pessoa. E aí você se frustra, porque às vezes a pessoa não quer ajuda, ou às vezes a pessoa até se beneficia da tua ajuda, mas ela não é grata a você, e você fica, poxa, eu me matei aqui, mas fulano não pediu tua ajuda. Você deu o que você quis. Isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais prestado atenção e visto que isso é uma coisa muito comum, principalmente nas mulheres. E isso é muito complicado, porque isso é na nossa criação, inclusive. Nos ensinaram a fazer isso. Mas isso é errado, gente. Isso é errado. Só que a gente leva isso para o trabalho também. Quem é empreendedor tem esse problema, principalmente se você trabalha. Estou falando por experiência própria, ajudando pessoas. Tem hora que você quer salvar o mundo, mas você não pode, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço que se tem que pagar. Então, a produtividade eu achei muito legal, porque a Flávia me fez pensar muito nas coisas que eu estou vivendo, mas é pensar na produtividade e prosperidade, menos com quanto você vai fazer, mas é como você vai fazer. E como você vai olhar para você nesse processo. Porque muitas vezes a gente pensa na produtividade, mas a gente não está pensando na gente. A gente está pensando, o mundo falou que a produtividade é assim. E não é. E você trouxe isso de uma forma tão brilhante no começo, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da, vamos dizer assim, horizontalidade do homem e da questão cíclica feminina. Eu nunca tinha parado para pensar desta forma. E realmente faz sentido. Faz muito sentido. Muito, muito, muito. Foi um papo muito produtivo. Amei mesmo isso aqui. E não foi nada combinado, tá, gente? Eu só falei, escolhe o tema, na hora a gente vê o que faz. E é isso, foi o que eu disse. É muito interessante quando tu fala assim, ó. Eu achei muito legal numa live que eu vi, a outra tua, não lembro se foi com a Gabi, acho que foi, em que tu dizia assim, e agora a gente repetiu isso, né? A gente só traz aqui aquilo que a gente já vivenciou, né? E quando eu falo nessa questão toda, é porque eu já vivi isso, né? A minha depressão, quando eu tive a depressão profunda, foi relacionada a financeiro, né? E naquela época eu acreditava que isso era prosperidade. Eu não sabia, não tinha nunca estudado desenvolvimento humano, não tinha feito ainda nenhum curso nessa área. Quando eu comecei a estudar, e quando eu fui fazer minhas formações, e quando eu fui fazer terapia, quando eu fui fazer tudo, que daí eu comecei a me abrir para tudo isso, e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, né? Quando eu entendi que a prosperidade, ela não era aquilo que eu tinha aprendido na minha cabeça, a prosperidade não é ganhar dinheiro.
Prosperidade é tu estar bem em todas as áreas da tua vida. Acorda. É próspera? O que adianta? Tá pensando que tá depressivo, porque tá, né, num período financeiro, digamos assim, que não estava muito favorável, entrou em depressão, tá? E aí, todo o resto. Então, a gente realmente só traz aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente precisou aprender com muitas, né? Tipo assim, ó. Muito estudo, muita vivência, né? Muita experiência, que eu sempre digo para as gurias na mentoria, a mentoria só é uma mentoria porque eu só te passo tudo aquilo que fez sentido para mim. Verdade. Nada do que traz na mentoria não fez sentido para mim. Aquilo que eu já aprendi e que não fez sentido para mim não tá na mentoria. Porque eu mostro o que faz sentido para mim, por isso é uma mentoria. Né? Senão, poderia ser outra coisa. Um atendimento psicológico, podia ser uma outra coisa. Mas isso é uma coisa legal de falar, porque as pessoas confundem mentor com psicólogo. E, gente, não, tá? Nós não somos psicólogos, nós não necessariamente somos terapeutas. Tem mentor que sim, é psicólogo, é terapeuta. Eu, no meu caso, por exemplo, eu não sou. Eu sou mentora, sim. Ainda não sou terapeuta, ainda não sou psicóloga. Não posso dizer o dia de amanhã, né? Não posso. Mas no momento eu sou. E eu sou muito franca com quem me procura. Porque a autoestima é um tema delicado. Emoção, porque a gente tá, quando você fala de autoestima também trabalha com emocional, é uma coisa delicada. Então eu sou muito sincera com relação a isso. As pessoas pensam que nós somos psicólogos. E não, nós somos pessoas que tivemos uma vivência, deu certo, e a gente falou, e aí, você quer ajuda? Eu vou te falar o meu caminho. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão. E eu posso te contar, olha, isso aqui não deu certo para mim, mas pode ser que dê certo para você. Então a gente faz isso. Isso é uma mentoria. Uma mentoria é uma troca de vivências. Basicamente, de uma forma muito simples. Só que é uma troca de vivências estruturada. Não é uma conversa de boteco, entendeu? A gente tem uma metodologia por trás. A gente criou um método dentro da nossa vivência. É isso que as pessoas não entendem, né? Não é, tipo, do nada, um dia eu acordei e falei, agora é assim. Não, gente. Sim, porque aí eu vou pensar, mas por que tu vai falar sobre fazer as pazes com o dinheiro? Gente, porque eu precisei fazer as pazes com o dinheiro. Exatamente. Né? Foi o que eu usei para mim. Foi algo que eu precisei entender que eu não estava lidando com o dinheiro da forma como, né, deveria. Que eu tava nem... O dinheiro, aquilo, o dinheiro... Sabe aquela pessoa que não tinha nem sonho mais, que não era ambiciosa? Era eu. Não, eu preciso só ter o básico, né? Para viver uma vida confortável, tá tudo bem. Se eu tiver para viver uma vida confortável, tá. De que jeito uma pessoa dessa tá né? A gente precisa definitivamente fazer projetos juntos. Eu acho que a gente tem conteúdos muito similares. Porque eu também falo com alguns empreendedores e tem empreendedor que tem uma dificuldade absurda de entender isso, de fazer o dinheiro fluir. E acha que é competência e não é competência, não é. São outras travas emocionais que estão bloqueando o projeto, sabe? E as pessoas não entendem que... Isso é uma coisa que eu descobri muito na minha caminhada. Eu não entendia que os problemas que eu tinha como empreendedora é porque eu tinha problemas pessoais que não estavam resolvidos. E os problemas que eu ainda tenho em alguns setores é por conta disso. E eu sei, só que eu vou buscar ajuda, eu vou fazer outras coisas... Só que a maior parte das pessoas vão procurar a resposta no lugar errado. E aí não dá certo, entendeu? E a gente também não tá falando que é uma fórmula mágica, tá? Não é tipo, você descobriu que é o problema, você resolve. Não. Tem coisas que eu tenho problemas que eu ainda tô resolvendo, gente. Eu sei qual é o problema, eu sei qual é a solução, mas não é porque eu sei que é a solução que não passar de mágica, tá tudo resolvido. Não, eu tenho um processo. Assim como o ciclo lunar é um processo, a nossa transformação também é. Não saber o problema não quer dizer que ele tá resolvido. Só que, legal, identifiquei qual é o problema. Agora vamos fazer o que tem que ser feito para resolver esse problema. E é uma coisa muito interessante, assim, de se falar, né? Depois que a gente inicia nesse processo de autoconhecimento, a gente vai vivenciar muitas e muitas e muitas curas. E aí, como me diz assim, essas curas, muitas curas, a gente nem imaginava que eram feridas.
né? Nem imaginava que eram feridas. Então, que nem eu falei antes no começo, quanto mais tu estuda, quanto mais tu te cura, mais tu percebe que tu tem mais coisa para curar, e mais tu busca a cura, e mais tu quer te elevar, e mais tu quer se desenvolver. Então, essa live de hoje, né, que traz essa coisa pô, para um pouquinho e olha para ti. Isso já é um ponto de partida para uma cura, né? Isso já é um ponto de partida, um ponto inicial, um passo para te começar a olhar com carinho para essa tua questão, né? De, pô, será que eu não tô me matando de trabalhar e não é isso o que deveria eu fazer? Eu não tô esquecendo de mim. Porque é que nem aquela coisa, né? Como é que tu quer fazer algo para os outros se tu não tá fazendo por ti? Como é que tu quer curar alguém se tu ainda não te curou? Como é que tu quer oferecer um empreendimento que dê sucesso, que faça isso e aquilo para os outros, mas tu não tá te olhando, tu não tá te cuidando, tu não tá... Quais são as tuas necessidades? Eu falo muito, né, com as minhas mentoradas, esse empreendimento aqui, ele tá de acordo com aquilo que tu acredita? Tá seguindo, né, os teus valores? Tá seguindo aquilo que tu quer como missão? Ou tu tá vivendo a mesma coisa do começo, vivendo valores de outras pessoas, ou tem gente dando pitaco no teu negócio e tu tá fazendo porque o outro tá te dizendo, né? A pessoa ela se posicionar de que o negócio dela tem que estar de acordo com a essência dela. E não com o que os outros estão querendo que seja o teu negócio. Teu negócio só vai fluir se ele estiver indo de acordo com o que faz parte da tua essência. E não com o pitaco dos outros. Nossa, mas você falou uma coisa que é muito interessante, só que tem que tomar um cuidado, que é uma coisa que eu tenho reparado no caminho, gente. Estar de acordo com a sua essência não significa que você está fazendo da forma certa. Cuidado! Porque tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, a live inteira. Por quê? Às vezes você tá com um negócio que tem super a ver com a tua essência mesmo, o negócio tá certo, mas a forma como você está se direcionando está errado. Exato. Então, é a coisa que eu tô questionando. Esse é o meu processo. Por isso que eu falei que essa live tem tudo a ver comigo. O meu processo é justamente esse, que é o que eu comecei no final do ano passado, que eu entendi. Eu falei, o que eu estou fazendo está certo, o meu propósito está certo, mas a maneira como eu estou conduzindo não está. Então eu estou naquele momento, tipo, como é que eu conduzo da forma certa esse barco? Então eu estou tentando descobrir isso. Eu tô naquela coisa, eu tô naquele momento, como é que conduz esse barco da forma certa que eu não tô sabendo? Então, isso é um alerta muito importante, porque o que eu acreditei? Que é o que vem dentro da gente também. Que é, você descobrir um negócio que tem a ver com a tua essência, o mar se abrirá, as portas, você vai ouvir trombetas, vai dar tudo certo, e agora o dinheiro cairá do céu em cima de você. Uhul! É isso que falam pra gente. E eu espero chegar nesse momento, estamos no caminhando para isso. Só que antes desse momento, tem pessoas, gente, que elas já estão predispostamente alinhadas o caminho. Não é magia, a pessoa já está num alinhamento que ela já alinhou o propósito e ela já alinhou as atitudes. Então combina. Então parece magia. Mas se você não é uma pessoa que já tem essa predisposição ou já passou pela jornada, às vezes você resolveu uma parte e não resolveu outra. Eu, por exemplo, meu propósito está ok. Eu cheguei no momento que falei, eu entendi, é isso, viva! Só que a caminhada, a forma como eu estava fazendo, não. Porque eu não estava respeitando meus ciclos, eu já tinha reparado isso. Só que eu estou numa fase que eu estou, como é que eu respeito? Porque quando você não respeita o seu ciclo, não é um dia que você não respeitou. É anos, meses de um processo que você se viciou naquele condicionamento. Então eu estou naquela fase de, ok, eu estou fazendo errado, como é que eu faço certo? A Isnei está aqui. Oi, Isnei. A gente até falou sobre isso um pouco na live dela, né? Que a Isnei é uma pastora e a gente estava falando para mulheres justamente a questão do valor associado a quem elas são e não o que elas fazem, para donas de casa, né? A gente fez uma live assim semana passada, que é o valor da mulher na sociedade. Que é desatrelar o valor do que você ganha para o valor para ser quem você é. Né? A gente falou muito sobre isso. E às vezes é isso, às vezes o teu sucesso, a tua prosperidade não é o dinheiro que vai te dar, mas é o que você está fazendo da tua vida. Então eu comecei a entender os problemas aí, só que assim, entender
não é resolver. Porque você entendeu, mas qual é a ferramenta que eu vou usar para ter um trabalho equilibrado, para ser produtiva e para me respeitar? Eu ainda não descobri tudo isso. Então tem hora que eu acerto e tem hora que eu faço tudo errado. Daí a gente chora, se desespera e fala, vamos voltar de novo. E a gente... Então eu tô nessa caminhada, sabe? Por isso que eu achei muito legal, porque é mais uma ferramenta para minha caminhada. Então, é muito legal. E eu gosto de compartilhar isso porque muitas pessoas compartilham sua vida perfeita. E isso me frustrou muito, sabe? Não sei se com você também foi assim. Você vê aquelas vidas perfeitas, o pessoal pega a ferramenta e fala, resolvi o problema, descobri, agora eu... E comigo não foi assim, não é assim. Para mim é um processo. Eu tô tendo que aprender a lidar com o meu processo. E falar, cara, é assim, tem que viver. E vamos vivendo, ainda não tá. E é muito legal isso, eu gosto muito de encontrar pessoas como você, que são pessoas que estão no processo e não subestimam o processo, porque tem gente que subestima o processo, e isso me deixa tão irritada, me deixa tão frustrada, sabe? A gente nem dá para entrar muito nesse mérito, né, Pérola, mas é aquela coisa assim, ó, do vender, né? Por que eu vou falar que tudo é maravilhoso, que tu vai resolver o teu problema do dia para noite para vender? E a gente está aqui para dizer para as pessoas que não, que é um passo de cada vez, que vai ser um processo longo, que vai doer, que tu vai, né, às vezes querer desistir, sim, porque, né, a gente às vezes, já pensou em desistir? Já, óbvio. E aí, só que depois que tu entende que é um processo e depois que tu começa a te conhecer, é que nem tu disse, pô, tá, eu já notei agora, eu já sei o que é isso, bom, agora como é que eu vou fazer para resolver isso? A gente não fica mais afundando, que nem eu, né? Pô, tava lá no fundo do poço. Eu não vou mais pro fundo do poço. Exato, exatamente aí, ó, o que ela falou. Né? Ninguém é perfeito e a gente nunca vai ser perfeito. Né? A gente comentou um pouco sobre isso em qual live? Foi uma live que eu fiz ontem. Eu tô fazendo tanta live, né? Que eu tô louca já. Eu vou dar uma segurada a partir da semana que vem, porque eu tô fazendo muita live. Eu já fiz mais de 6 lives. Esse é o seu processo aí. Exatamente. Eu já fiz mais de 6 lives e a gente tá chegando na metade do mês. Mas a gente tava falando justamente do mito, do que eu chamo do mito da perfeição. As pessoas querem se tornar pessoas perfeitas e querem ter vidas perfeitas. E, gente, isso não existe. Quando eu entendi isso, porque eu sofria do mito da perfeição. Tem hora que eu ainda sofro porque eu sou um ser humano e nós estamos numa sociedade que prega o perfeito, apesar de ser impraticável, ela prega o perfeito. E eu sou um ser humano, mas eu entendi que quando eu entendi que eu não preciso ser perfeita e que eu nunca vou ser, e que a minha vida, por mais que eu gostaria, sempre vai ter problemas, eu comecei a lidar com a vida de uma forma melhor. Aqui, olha, a hipocrisia mata, a Isnei tá falando, vamos falar sobre isso, precisamos falar cada vez mais sobre isso, porque a vida perfeita não existe, existe uma vida incrível, não é? A vida, ela é incrível, ela pode ser incrível, estamos, inclusive, construindo uma vida cada vez melhor, vamos palestrar no domingo, porque justamente a vida é incrível, entendeu? Verdade. Então, a vida é incrível, gente, só que ela não é perfeita. Não é porque você resolveu um problema que você não tem nunca mais problema. E é isso que as pessoas precisam entender e lidar com a vida com a maturidade, que tem dia que não é legal, mas é o que temos para hoje. Perfeito. Isso é perfeito. A gente falar isso é perfeito. Total, porque, gente, esse discurso de eu vou te ensinar como ter uma autoestima que nunca mais você terá problemas na sua vida... Eu queria muito poder fazer esse discurso, de verdade. Meu sonho. Eu até falo, se um dia você conhecer alguém que fala isso e funciona, me conta agora, porque eu vou ser aluna dessa pessoa, porque eu quero que essa pessoa me ensine o que eu não consegui aprender a minha vida inteira. Então vai, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que falar da realidade da vida, em que você vai oscilar, e é isso. A vida é isso. Então, né, pessoal, comprem o nosso evento. Sim! Agora venham para o Startify. Aquele momento do merchan, gente. Mas brincadeiras à parte, gente, vocês viram que a gente deu uma palhinha aqui. Foi uma conversa super descontraída, porque a gente não combinou nada do que foi falado aqui. Na verdade, a gente mal conversou, porque foi aquela coisa. Estamos num grupo, daí é um monte de mulher, e tá todo mundo desesperado montando suas palestras, essa é a verdade. Vamos contar o bastidor de palestrante assim, a gente
E aí, vamos montar palestra? Vamos! E é assim que a gente tá, enlouquecida, cada um cuidando da sua vida e montando a palestra e reunindo para fazer live. Só que a gente não consegue parar para conversar antes. Então, vamos fazer live dia tal? Qual é o tema? Daí alguém escolhe o tema e a gente, na hora, vê o que sai. É mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui. E outra, nem a live eu consegui preparar o que a gente ia falar. Eu disse, não, vamos falar de produtividade e prosperidade? É isso? Vai no improviso. E é Não, mas foi exatamente assim. Quando você falou, até que você estava falando, que eu falei, tava tendo uma conversa antes hoje. Daí eu falei, tipo, eu tenho uma live daqui a pouco, menina. Falei, mas olha, ela escolheu o tema e a gente vê o que vai dar. Mas eu acredito, eu gosto muito, eu acho assim, ó, live é isso, né? Eu vejo muito que é isso, é esse bate-papo, é essa desconstrução. Eu sempre falo para as pessoas, participa, né? Comenta, eu gosto que a galera também fale, né? Daquilo que a gente está colocando, porque a gente não está aqui para colocar, né, uma verdade para as pessoas. Não, é a nossa verdade, é aquilo que faz sentido para a gente. E cada um tem a sua verdade. Hoje a gente falou muito sobre isso aqui. Principalmente nós, mulheres, temos muitas particularidades e temos muita individualidade, né? Cada uma é diferente da outra, cada uma reage a um período de ciclo diferente da outra, cada uma reage a um ciclo da lua diferente da outra. Então a gente precisa conversar sobre isso, trocar essas experiências para eu saber como que eu me sinto. E aí tu vai conseguir te observar para saber como que tu te sente. E é essa troca que faz a gente crescer, né? Não, total. Gratidão por essa live. Eu ficaria mais com você, mas você precisa chegar em casa. Eu tô pensando, ela não está em casa, gente. Eu não posso prender ela aqui, porque assim, eu vou te contar, você não me conhece direito, então eu vou te contar. Qual é o problema das minhas lives? É acabar as minhas lives. Uma meta desse ano, que é o que eu tô fazendo, eu tô conseguindo fazer lives com menos de 1 hora, mas com você não deu certo porque o papo tava muito bom, então a gente passou um pouquinho. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu fico. Depois que eu que eu destravei de fazer live, eu fico tranquilamente 1h30 em live. Eu já cheguei a gravar uma live, que era uma aula, na verdade, de mais de 2 horas. De 3 horas. Uau. Então, é aquela coisa, eu gravando uma aula que era em formato de live. Daí eu entendi, ok, pera lá, você precisa se segurar agora. Você precisa dar tempo para as pessoas. Mas, assim, gente, vocês viram que foi incrível. Então, venha com a gente no Start 5. A gente tá fazendo... A Elaine não virou o lote, ela quis deixar um presentão para vocês. Então, o evento tá R$11 para vocês terem 7 palestras, que, na verdade, isso é o que está oficial, mas a gente já teve confirmações que teriam mais palestrantes maravilhosos lá. Então, 11 palestras não, são 7 palestrantes confirmados, R$11, que não dá 11, tá? Eu tô arredondando, mas não dá R$11. Fora os bônus, porque nós estamos preparando bônus. Eu preparei um curso express, justamente para você, que chama EAS. Eleve sua... Eu te mando. Eu já falei, a gente estava conversando em algumas lives, que algumas de nós, que a gente tem que trocar todos os bônus. A gente precisa uma da outra. A gente tem que fazer isso. Depois eu vou mandar lá no grupo depois o link, daí vocês podem, porque o link do acesso já está lá. Daí vocês pegam, fazem a festa. Daí é um curso express para você entender o que é autoestima e os passos que eu considero fundamentais dentro da minha metodologia para você começar a trabalhar a autoestima. E você ganha ele gratuitamente. Tanto é que no momento eu não estou vendendo ele. Eu estou lançando ele para o treinamento mesmo. Então, quem compra, ele ganha, que são 4 aulas que só estão disponíveis dentro das minhas mentorias e dos meus treinamentos. E eu fiquei sabendo que você também vai dar bônus. Então, conta para nós com o que você vai dar. Como a gente vai falar sobre fazer as pazes com o dinheiro, a gente vai olhar para toda essa questão, né, de crença, daquilo que nos ensinaram sobre o dinheiro, vai fazer essa limpeza toda. Eu vou fazer para o pessoal de presente um áudio de reprogramação mental relacionado ao dinheiro, para a gente realmente reprogramar aí a nossa mente para fazer as pazes com o dinheiro, né? Então, o meu bônus vai ser complementando também a minha palestra, né? A gente vai entrar no assunto durante a palestra, vai trabalhar ali algumas técnicas e vai levar para casa essa continuidade, né? Vai levar para casa um áudio de reprogramação mental aí para continuar trabalhando essa questão da tua relação com o dinheiro. Maravilha! Então, gente, aproveita. Saiu daqui, vai no link da minha bio, acho que na sua bio também tá, ou na link aqui da Mi, e se inscreve. Se você tá assistindo essa live pro YouTube, porque se tudo der certo, essa live estará lá daqui a poucos minutos,
Aqui embaixo eu vou deixar o link, se inscreve. Eu vou deixar também aqui as redes da Ale para vocês conhecerem. Aqui, ó, tô precisando fazer as pazes com dinheiro também, Ale. Então, olha aí, Cacau, vem pra palestra. Eu te mandei o link lá para comprar o evento, hein? Então, Cacau, vem com a gente, porque o evento tá incrível. E compartilha com todo mundo, gente. Tá de graça esse evento. Fora os bônus, porque eu fiquei sabendo que tem até palestrante das outras edições que estão cedendo bônus para essa edição do Start. Então, aproveita. Vamos tirar uma foto? Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários da tela para pegar você direitinho. Porque tem aí, desativou, porque tem hora que não desativa e não sai os comentários. Aí, Sofia, lindamente. Vai lá. Quando falar que pode, vai. Consegui. Show. Mais uma vez, obrigada. Então, Cacau, vem com a gente, tá? Muito obrigada e vamos marcar novos projetos. Com certeza. Até mais. Obrigado. Eu que agradeço, foi maravilhoso.